Salut à tous! Nesse vídeo vamos ver juntos David Luiz falando francês. Boom! David Luiz é jogador da seleção brasileira. Ele já jogou em Paris durante 2 anos, entre 2014 e 2016. E hoje vamos ver juntos se David Luiz fala francês. E depois das entrevistas, você vai conhecer toda a minha opinião sobre o francês de David Luiz. Vamos que vamos! Et ça va. Mais, aujourd'hui, c'est le jour de survivre ma journée. Donc, j'ai besoin de faire ça. J'ai voulu faire ça aussi. Mais ça va. Mais aujourd'hui, c'est le jour de suivre ma journée. Mas tudo bem. Mas hoje é o dia para seguir o meu dia. Donc, j'ai besoin de faire ça. Je veux faire ça aussi. Então, eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso também. C'est un plaisir pour parler avec vous et pour montrer un peu qu'est-ce que c'est ma vie. Donc, on va profiter beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est un plaisir pour parler avec vous. Porque é prazer falar com vocês. Aqui ele cometeu o erro pequeno. Ele falou parce que c'est un plaisir pour parler. Mas em francês, você não tem que falar c'est un plaisir pour. Você tem que dizer c'est un plaisir de. E pour montrer un peu qu'est-ce que c'est ma vie. E para mostrar pouco o que é a minha vida. Aqui ele fala de jeito informal. O jeito formal seria pour montrer un peu ce qu'est ma vie. Donc on va profiter beaucoup aujourd'hui. Então vamos aproveitar muito hoje. Agora dava para entender, mas o jeito certo em francês seria on va beaucoup profiter aujourd'hui. Como sempre, antes de continuar, se quiser que eu faça mais vídeos sobre brasileiros falando francês, pode deixar o seu like no vídeo. On va rigoler, on va parler sérieusement, on va faire tout. On va rigoler, on va parler sérieusement, on va faire tout. Vamos brincar, vamos falar sério. Vamos fazer tudo. Ele falou on va faire tout, mas o jeito certo em francês seria on va tout faire. Parce que aujourd'hui va ser une journée intense avec 2 entraînements, avec plein de choses pour faire. Parce que aujourd'hui ça va être une journée intense. Porque hoje vai ser dia intenso, avec 2 entraînements, avec plein de choses pour faire. Com 2 treinos, com muitas coisas por fazer. Aqui de novo ele cometeu o erro. Em francês não se fala plein de choses pour faire. Você tem que dizer plein de choses à faire, para dizer muitas coisas por fazer. C'est un plaisir pour partager ce moment-là et cette journée avec vous. C'est un plaisir pour partager ce moment-là et cette journée avec vous. É prazer compartilhar este momento e este dia com vocês. De novo, em francês, para dizer é prazer compartilhar, você tem que dizer c'est un plaisir de partager. C'est un plaisir pour é errado. Alors David, c'est quoi tes premières impressions ici à Los Angeles? Agora, o jornalista faz a pergunta. Alors David, c'est quoi tes premières impressions ici à Los Angeles? Então David, quais são as suas primeiras impressões aqui em Los Angeles? Très bien, c'est une ville très très belle. Très bien, c'est une ville très très belle. Muito bem. É uma cidade muito muito bonita. Avec plein de choses que j'aime beaucoup, la plage, le soleil, tout. Avec plein de choses que j'aime beaucoup. La plage, le soleil, tout. Com muitas coisas das quais eu gosto muito. A praia, o sol, tudo. Les choses comme ça, j'aime beaucoup l'adrénaline. Les choses comme ça, j'aime beaucoup l'adrénaline. As coisas assim, eu gosto muito de adrenalina. Mais on est là pour travailler. Mais on est là pour travailler. Mas estamos aqui para trabalhar. J'espère pouvoir venir ici un jour pour la vacance et profiter beaucoup. J'espère revenir un jour ici pour les vacances et profiter beaucoup. Eu espero voltar aqui dia para as férias e aproveitar muito. De novo, o jeito certo para falar em francês seria et beaucoup profiter. Je suis très motivé pour la saison, très motivé pour tout. Je suis très motivé pour la saison, très motivé pour tout. Eu estou muito motivado para a temporada, muito motivado para tudo. J'ai faim de ballon parce que j'ai passé plein de
de jouer au Brésil sans toucher le ballon, donc j'ai faim de ballon. J'ai faim de ballon car j'ai passé plein de jours au Brésil sans toucher le ballon, donc j'ai faim de ballon. Agora, em português, eu tenho uma dúvida para a tradução, mas seria: eu tô com fome de bola porque eu passei muitos dias no Brasil sem tocar a bola, então eu tô com fome de bola. Mais j'ai faim aussi de la nourriture normale. Mais j'ai faim aussi de la nourriture normale, mas também estou com fome da comida normal. Donc on y va là parce que je veux manger. Donc on y va là parce que je veux manger. Então vamos lá, porque eu quero comer. Uma observação. Em francês, para dizer vamos lá, tem que dizer on y va. E se quiser dizer partiu, você pode dizer c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous faites d'habitude en stage quand vous vous retrouvez pendant les temps de repos? Agora, o jornalista faz a pergunta. Alors qu'est-ce que vous faites d'habitude en stage quand vous vous retrouvez pendant les temps de repos? Então, o que vocês fazem normalmente durante os tempos de descanso? Ça dépend. La précision, c'est un peu plus difficile. On est fatigué, donc normalement, on va reposer un peu, non? Ça dépend. Après, c'est un peu plus difficile. Depende. Depois, é um pouco mais difícil. On est fatigué, donc normalement, on va se reposer un peu. Estamos cansados, então normalmente, vamos descansar um pouco. Uma observação. Em francês, para dizer descansar, você tem que dizer se reposer. Por exemplo, eu preciso descansar. Em francês se fala j'ai besoin de me reposer. Dormir, tranquille. Elle dit c'est la machine, donc elle dit besoin pas dormir. Dormir tranquille. Eddie, c'est la machine. Il n'a pas besoin de dormir. Dormir tranquilo. Eddie é a máquina. Ele não precisa dormir. Para dizer ele não precisa dormir, David Luiz usou jeito errado. O jeito certo é il n'a pas besoin de dormir. Parce qu'il peut courir, il peut entraîner 4-5 fois par jour parce que c'est un monstre. Parce qu'il peut courir. Il peut s'entraîner 4-5 fois par jour parce que c'est un monstre. Ele pode correr. Ele pode treinar 4 ou 5 vezes por dia porque é um monstro. Le bon métier, parfois il vient à ma maison, parfois je vais à la maison de lui. C'est une bonne amitié. Parfois il vient à ma maison, parfois je vais à la maison de lui. É uma boa amizade. Às vezes ele vem para minha casa. Às vezes eu vou para casa dele. Aqui dá para entender, mas não é um francês correto. Para dizer isso em francês, você tem que dizer parfois il vient chez moi et parfois je vais chez lui. Elle dit c'est une personne que j'ai beaucoup d'admiration. Eddie, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Eddie é uma pessoa que eu admiro muito. Parce que c'est un garçon simple, un garçon que j'ai jamais perdu la raï. Comment on dit? Raízes. J'ai jamais oublié D'où il vient? de la chose de vient. D'où il vient? D'où il vient. Parce que c'est un garçon simple. C'est un garçon qui n'a jamais oublié d'où il vient. Porque é uma pessoa simples. É rapaz que nunca esqueceu de onde ele vem. David Luiz esqueceu como dizer uma raiz, mas para você saber, uma raiz em francês se fala une racine. Então, as minhas raízes seria mes racines. Ou também dá para dizer mes origines. Agora, se tiver uma pergunta sobre essa entrevista ou tiver qualquer dúvida, me escreve a sua pergunta aqui abaixo do vídeo em comentário e vou te responder para te ajudar. Se quiser ver a entrevista inteira, eu deixo o link na descrição do vídeo. Essa entrevista vem do canal oficial do Paris Saint-Germain. Dá para dizer que David Luiz fala francês. Às vezes, ele faz alguns erros, mas ele consegue exprimir as ideias que ele quer em francês. O sotaque dele é muito forte. Eu consigo entender tudo, mas às vezes eu preciso me esforçar para ter certeza que eu entenda tudo. E com o francês que ele tem, com certeza, ele consegue entender a maioria das coisas que os franceses dizem. Afinal, mesmo com um sotaque forte, ele consegue entender e falar em francês. Esse exemplo, para mim, é um pouquinho parecido com o exemplo do Thiago Silva falando francês. Os dois têm um sotaque forte, mas os dois não têm medo para falar francês em público. Eles tentam o máximo para exprimir as ideias que eles têm. E afinal, todos os franceses conseguem entender o que eles dizem. Então é uma missão difícil, mas com coragem, todo mundo tem capacidade
para falar francês e ter conversa com os franceses. E David Luiz falando francês é o melhor exemplo para ilustrar essa ideia. Agora, você sabe se David Luiz fala francês? E você, qual é a sua opinião sobre David Luiz? Você acha que David Luiz fala francês muito bem? Deixa um comentário agora mesmo aqui abaixo do vídeo para eu te responder. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like e você também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os meus novos vídeos para aprender francês com um professor nativo. Se quiser ser fluente em francês, você já pode receber o meu guia 100% gratuito que compartilha as minhas melhores dicas para aprender francês de forma super rápida. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E para conhecer todas as novidades do canal, você pode também me seguir no Instagram. Você vai encontrar muitas dicas que vão te ajudar. Parabéns ao David Luiz e muito obrigado pela sua atenção. Muito amor para vocês. Um forte abraço. Ciao. David Luiz est très talentueux en sport, mais également en langue. À bientôt.